Hoje o tema aqui do vídeo é como melhorar a comunicação e falar em público. Eu, como empreendedora, entendo que precisamos ser bons comunicadores e divulgadores do nosso negócio. Então, se você tem dificuldade de se apresentar, esse vídeo é para você. Então hoje eu vou te dar aqui 5 dicas de como você pode melhorar a sua comunicação em público e se apresentar melhor. Então assista esse vídeo até o final. Não esquece de compartilhar aí com alguém que você acha que tenha também essa dificuldade e esse vídeo pode estar ajudando. Se inscreve no meu canal, pega papel e caneta e anota aí tudo que você achar relevante para você e para o seu negócio. Hoje as pessoas, que me conhecem, que venham lá apresentando o evento ou gravando algum conteúdo, falam: Tati, mas você grava bem, você não tem dificuldade de conversar, você fala bem em público, mas nem sempre foi assim. Quando eu estudava, e aí lembrando lá na época do colégio, da faculdade, eu também tinha dificuldade de falar em público. Eu também tinha vergonha por diversas vezes, quando eu me deparava com essa situação onde eu tinha que estar lá na frente de várias pessoas olhando para mim e eu tinha que fazer uma apresentação, seja de um TCC, de um trabalho de faculdade ou até mesmo na primeira maratona. Foi um baita sufoco porque eu tremia, o coração acelerava, a mão ficava gelada e realmente era difícil eu falar ali. E aí eu comecei a entender que tudo era uma questão de treino. Então, quanto mais você treina, automaticamente mais você se sente à vontade para falar em público. Então, essa dificuldade, ela não é algo que vai ser eterno. Desde que você comece, se coloque a se desafiar diariamente ali, tendo a oportunidade de fazer isso, você começa aquilo a virar um hábito. E automaticamente quanto mais você treina, melhor você fica, melhor você se sente à vontade. Não que hoje, quando eu suba num palco, não me dê lá o frio na barriga, ou a voz não fique um pouco trêmula. Eu ainda tenho essa vergonha e eu acredito que faça parte aí de todo o contexto. Acho que esse frio na barriga, ele tem que ter essa sensação gostosa de você estar fazendo aquilo porque você realmente gosta, porque você realmente quer. Mas não que isso seja uma dificuldade. Eu acho que quando você treina, você acaba conseguindo ali quebrar esse tabu do eu não consigo falar em público. E por que eu tô te falando isso? Porque um dos principais medos não é de falar em público, é de você mesmo sair frustrado daquela situação, achando que poderia ter sido melhor, achando que o outro que estava assistindo não estava gostando ou desconfortável. E por que eu tô te falando isso? Porque eu vou te trazer aqui hoje 5 pílulas de como eu posso te ajudar a melhorar isso para que no dia que você precise fazer uma apresentação, gravar um stories ou falar para outras pessoas, você não tenha vergonha, tá? Você realmente se sinta à vontade, confortável para poder ali apresentar, seja a sua empresa, seja um trabalho, seja uma apresentação dentro do seu trabalho, que seja em grupo ali com o seu próprio time, talvez um time comercial ou um time de marketing, ou quando você precisa fazer uma reunião com um cliente, você não se sinta ali acanhado por ter mais de uma pessoa na sala. Hoje, alguns estudos mostram já que o medo de falar em público, ele é muito maior do que o medo de uma falência, de um controle financeiro, da pessoa não ter ali realmente esse controle da vida financeira dela ou até mesmo de morrer. Então, o medo de falar em público, ele acabou se tornando maior do que o medo da empresa quebrar, medo da pessoa não ter aquela gestão ali ou até mesmo dela morrer ou de perder alguém. Você pode ver que vários empresários já falaram isso, que quando eles sobem no palco, eles começam a tremer, eles começam realmente a ter medo, a esquecer. Eu já vi vários empreendedores falar assim pra mim: Tati, quando eu subo no palco, eu já escrevi lá, já montei o meu roteiro, eu já sabia o que eu ia falar. Mas na hora que eu subo no palco e eu olho para as pessoas lá embaixo, eu simplesmente esqueço
esqueço exatamente tudo que eu tinha me programado pra falar. Isso acaba acontecendo mesmo, porque a pessoa ela já tá nervosa e aí, por mais que ela tenha anotado aquilo, ela não seguiu ali alguns passos que são fundamentais para que realmente na hora que ela sinta no palco, ela se sinta seguro. Então eu vou te dar 2 dicas aqui hoje, que é 2 livros que me ajudaram muito. Um deles é do Reinaldo Polito, 29 minutos para falar em público, onde ele ensina ali algumas técnicas de como você vai realmente se apresentar, vai falar em uma reunião ou vai fazer uma apresentação em público. E o segundo livro é do Roberto Chiniachik, onde o tema dele é apresentações poderosas. Gente, esse livro é incrível, ele monta lá, ele te ajuda a montar toda a estrutura de uma apresentação. Então eu vou deixar aqui a dica desses 2 livros que eu realmente recomendo que você aí que tá com dificuldade de se apresentar em público tenha ali na sua prateleira, porque ele vai te ajudar o tempo inteiro em determinados momentos. Você pode até montar uma apresentação e aí toda vez que você for reapresentar ali, seja uma palestra, um evento ou realmente uma apresentação comercial ali no seu trabalho, você vai utilizar esses livros várias vezes ao longo aí da sua jornada empreendedora. Então vamos lá, né, para 5 dicas que eu te prometi lá no começo desse vídeo. Eu vou te falar elas em uma ordem que eu montei, não necessariamente você precisa utilizar elas nessa ordem, mas acho que é uma ordem que eu acredito que ficou bem legal. Então a primeira dica é: tenha naturalidade quando você for falar. Então procure seja você, seja o mais natural que você pode. Evite tentar criar um personagem quando você sobe ao palco. Quanto mais natural você for, melhor as pessoas vão te enxergar e vão te entender ali. Melhor você vai se sair, mais confortável você vai se sentir a hora que você estiver falando. Tem até uma frase que eu gosto bastante de utilizar, que é uma frase de Aristóteles, onde ele fala: não fale para as pessoas, fale com as pessoas. Então esse é o primeira dica aí que eu poderia trazer, que me ajudou muito e que realmente hoje, quando eu subo ao palco, eu utilizo ela da hora que eu começo até a hora que eu termino. Eu realmente falo com as pessoas que estão ali. Então eu falo para elas ali, eu falo com elas ali. E isso muda totalmente a perspectiva tanto de quem está te ouvindo, como de quem está em cima do palco apresentando. Isso realmente faz toda a diferença. Tem até uma dica que eu gosto de usar bastante, que é quando você tá lá no palco e você olha, você mira ali em alguém para poder começar a falar, para você não se perder e as pessoas entenderem que você tá olhando nos olhos dela. Você pode estar olhando aqui, ó. Quando você olha nesse detalhe aqui da testa da pessoa, ela não entende que você não está olhando para ela. Pode fazer um teste aí em casa, depois me conta aqui no vídeo. Mas quando você mira na testa da pessoa, ela acha que você está olhando nos olhos dela, mas você não está olhando nos olhos dela. E isso ajuda muito. Normalmente quem tem dificuldade de falar em público, quem tem medo, ou que olhe para a pessoa e aí acha que a pessoa tá falando com alguém do lado, ou tá aquele auto-julgamento mesmo que eu falei. Quando você mira ali na testa da pessoa, ela acha que você tá olhando nos olhos dela, quando na verdade você que tá no palco não está, mas ela não percebe isso. E essa é uma técnica incrível para você conseguir manter a concentração. A segunda dica, que é fundamental: quando você vai subir num palco, tenha 100% ciência daquele conteúdo. Você tem que dominar o assunto 100%. Porque quem tá escutando ali a sua palestra ou o que você tá falando, a pessoa não sabe qual é o script, ela não sabe o que você vai seguir. E quando você domina o assunto, você consegue se auto-improvisar se for necessário. Você pode ter até ali um roteiro onde você tá se propondo a seguir. Mas como a pessoa que tá ali do outro lado, ela não sabe o que você vai falar e você tem total domínio sobre aquele assunto, se em qualquer momento você precisar readaptar, você não se perde. Agora, porque provavelmente vocês já devem ter visto aí um palestrante, ele subiu lá e aí ele tinha 30 minutos cronometrados para falar. Chegou no dia da palestra, aconteceu alguma situação e ele tinha apenas 20 minutos. E aí ele fica extremamente perdido. Mas por que ele tá perdido? Porque ele se prendeu justamente a Ctrl+C, Ctrl+V ali do roteiro dele. Ele não domina o assunto, ele simplesmente está repetindo o que ele já
roteirizou. Então, quando você sobe no palco para falar sobre um determinado assunto, você tem que dominar daquele assunto 100%, porque imprevistos podem acontecer. E quando você já sabe, você domina o assunto, quando você sobe no palco, ele acaba fluindo muito mais fácil do que você não saber o assunto e ir lá com decorado para poder realmente apresentar, tá? Então essa dica ela é super importante e fundamental aí em uma apresentação, em uma palestra, para que você não se sinta também mal falando ali em público, para que as pessoas também sejam receptivas com aquilo que você tá falando, tá? Terceira dica, outra coisa que é muito importante quando você vai fazer uma apresentação da sua empresa no palco ou uma palestra é o timing. Você tem que entender qual é o momento de você falar, de você escutar, qual momento você precisa falar um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, qual a forma que você vai entonar a sua voz para aquilo. Pô, você tá contando algo triste, você não vai falar sorrindo, você não vai falar numa forma alegre. Então o time de como você vai se apresentar naquele momento, ele faz toda a diferença. Em vídeos anteriores eu já ensinei aqui, por exemplo, o pitch de vendas. Normalmente o pitch de vendas, como que ele é? Ele é 30 segundos. Então você sobe no palco e você tem 30 segundos para apresentar a sua empresa. Você sobe no palco e às vezes você tem 1 minuto para apresentar a sua empresa. Quando você tem uma estrutura e você entende que você tem um tempo para fazer aquilo, você consegue organizar aquilo e fazer aquilo de uma forma muito mais racional e de uma forma muito mais clara, objetiva. Agora, quando você sobe no palco e você não tem essa noção do time, da hora que você pode falar, a hora que você precisa escutar, a hora que você precisa interagir com o público que tá ali, a apresentação ela acaba perdendo a mão e você no palco acaba se perdendo. Porque ou você fala muito rápido e você teria um tempo maior para estar falando, ou você fala muito devagar e aí o seu tempo era muito menor e você utilizou um tempo muito maior para falar ali, que na maioria das vezes a quantidade do tempo que você fala não significa que aquilo vai te trazer ali o resultado que você espera. Se você tem ali um formato muito bem estruturado, você pode falar em muito menos tempo, de uma forma muito mais rápida, mas que você realmente consiga passar a mensagem daquilo que você quer. Então a dica que eu deixo aqui é, sempre que você for subir ao palco, entenda qual é o tempo que você tem ali naquele palco. Seja ele 30 segundos, 1 minuto, meia hora ou 1 hora. Utilize o tempo que te é dado naquele palco a seu favor, não contra você. Caso você for interagir com a plateia ali naquele momento, a mesma coisa. Perguntou, espera a pessoa de fato ali responder ou expor toda ali a situação daquela pergunta e aí sim você entra na sequência para poder responder aquilo ou espera a outra pessoa que estiver dividindo o palco com você responder e aí na sequência você opina. Então entender esse mecanismo e o formato que você vai estar utilizando e trazendo esse time é extremamente importante. É tão importante quanto as outras 2 dicas que eu dei aqui. E aí a 4ª dica é, sabe aquela situação quando você vai dar uma palestra, você está apresentando e as pessoas estão aqui, ó, olhando o celular ou conversando com alguém do lado, e aí você que tá no palco pensa assim, nossa, aquela pessoa é bem mal educada, ela não tá nem prestando atenção no que eu tô falando. Mas será que realmente a culpa é daquela pessoa que tá sentada ali, ou a culpa é sua, que tá no palco e não tá conseguindo interagir com ela? Exatamente isso, a culpa é sua. É você que tá no palco, você que tá com domínio do microfone e você que precisa trazer para ela um conteúdo que realmente seja interessante para que aquela sua audiência, porque ela já tá ali sentada, ela já tá esperando te escutar. Então, quando você vai levar aquele conteúdo ele tem que estar montado com uma alta relevância para que aquela pessoa que esteja ali, ela não esteja interessada em ficar no celular ou falar com a pessoa do lado. Ela esteja interessada em te ouvir, até porque ela já foi ali para que isso acontecesse. Ela já te deu o precioso tempo dela ali que você precisava para ter o público ali para poder te ouvir.
Então, será que realmente a culpa é dela? Não, a culpa é sua que tá no palco, que não está preparado ali naquele momento para poder segurar aquela audiência, para poder segurar aquela atenção. E aí, eu vou te trazer qual dica, se isso acontecer com você, que eu espero que não aconteça, mas se em algum determinado momento isso acontecer, tenha lá com você alguns exercícios que você possa fazer ali naquele momento para poder realmente movimentar ou sacudir ali aquela audiência. Então tenha uma música que naquele momento você possa improvisar. Lembra que eu falei do improviso? Que você possa ali improvisar e colocar uma música para aquelas pessoas dançarem, aquelas pessoas se movimentarem, ou traz para algo mais pessoal da sua história algum fato. Conta um fato que aconteceu com você. As pessoas, normalmente, quando você tá falando de um determinado assunto, e aí talvez você não tá conseguindo ali prender a atenção daquela pessoa, e você traz para um fato que aconteceu na sua vida, as pessoas normalmente param de olhar o celular e elas voltam a escutar você, porque elas começam a se conectar com você. Lembra que pessoas compram de pessoas, pessoas se conectam com pessoas, então é justamente isso. Quando você sobe no palco, você tem que trazer essa conexão. E nem sempre, da forma como você começa a abranger ali, você consegue essa conexão. E nem sempre, quando você sobe ali no palco, você consegue essa conexão de imediato. Então, se você tá tendo essa dificuldade, eu sempre deixaria ali para você ter uma carta na manga ali, que seria trazer algo para sua história. Traz um pouco da sua pessoalidade para dentro do palco, porque aí você vai se conectar com aquela pessoa e aí muito possivelmente ela vai terminar de ouvir ali todo o seu conteúdo, o que você tem para falar ou a sua palestra, tá? E aí a quinta dica, e não menos importante, é a linguagem verbal e não verbal. Quando você sobe no palco e você fica andando de um lado para o outro no palco, ou coçando a cabeça, ou você fica assim encostando, ou fazendo assim com a mão e falando, quem tá lá embaixo, ele tá vendo que você tá no palco, mas você tá desconfortável. Então, tudo isso conta muito. Então, quando você subir no palco, procura sempre evitar ficar fazendo essas coisas, evitar coçando o rosto, ficar se mexendo. Tem pessoas que entram e vão se coçando, então procure controlar um pouco o seu corpo quando você subir, para que a pessoa que esteja lá embaixo, ela entenda que você não tá nervoso. Tem uma técnica que me ajudou muito, eu aprendi lá na época da faculdade, eu fiz faculdade de comunicação social e jornalismo, e eu aprendi lá uma técnica super legal que funciona bem para homens, né? Porque normalmente homem tá com o sapato fechado, mulher nem sempre, porque de vez em quando as mulheres não estão com o sapato fechado. Mas ela funciona muito bem pra mim. Quando você tá com o sapato fechado e você vai subir no palco, você sempre aperta o seu pé dentro do sapato. Tati, mas isso é comprovado cientificamente? Gente, eu não sei. Mas isso funciona muito bem pra mim. O que eu sei é que quando eu tô nervosa em alguma situação, eu aperto o meu pé dentro do sapato e automaticamente o nervoso, ele passa, ele me acalma. Então é como se eu concentrasse toda aquela tensão nervosa do corpo pro meu pé. As pessoas não estão vendo, meu pé ele tá dentro do sapato fechado e aí eu consigo falar com muito mais tranquilidade. Então essa dica você pode testar e depois você me conta aqui no vídeo se funciona. E aí, se você já tem essa vergonha de falar em público, vá para essa apresentação com o sapato fechado para que você possa fazer isso, tá? Outra coisa que é super legal também é roupa, cabelo, como você tá vestido, como você tá se portando. Tudo isso conta na sua apresentação pessoal. Quando você vai fazer uma palestra ou você vai subir num palco para falar da sua empresa, é importante que você esteja vestido, alinhado com aquele contexto. Ah, eu vou fazer uma apresentação de dança. Perfeito, você vai estar alinhado com aquela apresentação de dança. Ah, eu vou fazer uma apresentação institucional falando da minha empresa. Então que você esteja vestido de acordo com aquilo também, que automaticamente quando você subir no palco pode parecer bobeira, mas aquilo já vai te dar um autocontrole também de estou passando uma boa imagem. Então espero que isso tenha te ajudado aí, espero que essas 5 dicas tenham ajudado você empreendedor ou você que não é empreendedor, mas que está querendo empreender, começando a empreender ou que tem dificuldade de fazer uma apresentação, de falar em público. Então espero que essas 5 dicas tenham ajudado aí bastante você. Vou deixar aqui por escrito também, conforme eu prometi, todas essas 5 dicas para você poder baixar aí num PDF e ter com
você aí no dia a dia. Espero que você tenha gostado. Me segue no canal se você ainda não segue. Compartilha com alguém que você acha que realmente possa ajudar depois de ver esse vídeo e se apresentar muito melhor no palco. Fiquem com Deus. Um beijo, até mais e lembre-se, seu mundo muda quando você muda.